Rodrigo Arcari de Araújo, eu sou da 27ª turma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu entrei na faculdade em 1989, me formei em 94 e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência um pouquinho antes da faculdade, por que eu escolhi o curso, durante o curso e algumas impressões que eu tenho aí nessa vivência de 25 anos de formado, quase 26. Eu escolhi a medicina de uma forma quase acidental. Desde pequeno eu achava que eu seria engenheiro. Meu pai é engenheiro, meu pai sempre me levava para fazer as coisas com ele. Meu pai trabalhou na FEPASA e sempre que tinha alguma inauguração de trecho de ferrovia, sempre que tinha algum passeio de trem, alguma coisa que era relacionada com ferrovia, que meu pai podia me levar, ele me levava. Então eu sempre gostei muito disso e tinha certeza que eu ia seguir a carreira do meu pai. Quando eu tinha 16 para 17 anos, pouco antes talvez, eu sofri uma lesão no joelho e fui submetido a uma cirurgia de artroscopia. E eu fiquei encantado com a tecnologia que era envolvida nessa cirurgia. Eu assisti algumas cirurgias antes, depois o ortopedista que me operou me mostrou a cirurgia que ele tinha feito em mim. E eu acabei repensando o que eu gostaria de fazer como profissão. Então, eu acabei mudando de ideia e no terceiro colegial eu optei pelo curso de medicina no vestibular e fui aprovado direto do vestibular no terceiro colegial para a faculdade. Eu fui aprovado na primeira lista da FUVEST, no vestibular da Santa Casa, e fui fazer a inscrição. Depois eu acabei sendo aprovado em outros cursos também, em outras faculdades. Fui aprovado na PUC de Sorocaba, fui aprovado na PUC de Campinas, fui aprovado na Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Mas eu já tinha feito a minha inscrição, já tinha feito a minha matrícula na Santa Casa, já tinha me encantado com aquele edifício maravilhoso e resolvi ficar por lá mesmo. A notícia da aprovação do curso, na verdade, naquela época as listas saíam nos jornais e eu lembro que a gente foi no Objetivo, que era a escola que eu estudava aqui em Sorocaba, e as listas estavam afixadas nos murais que tinham na escola e eu fui procurar o meu nome lá e na hora que eu vi o meu nome eu fiquei ensandecido, eu fiquei louco, comecei a comemorar, tinha uns 2 ou 3 amigos comigo, já tiraram uma tesoura do bolso, não sei de onde que apareceu aquela tesoura, e cortaram meu cabelo, já começaram a brincar de trote ali mesmo no saguão do colégio. Aí eu lembro que eu saí da escola, minha mãe trabalhava nessa época numa loja mais ou menos perto, alguns quarteirões, eu fui até lá. A hora que ela me viu com o cabelo todo picotado, ela já entendeu o que tinha acontecido, já começou a chorar, me abraçou, então assim, foi uma alegria muito grande esse momento aí da aprovação da faculdade no vestibular. A chegada na Santa Casa foi um pouco estranha, na verdade muita expectativa, né? Aquele prédio ele é muito imponente, ele se impõe sobre a gente, quem não conhece, nunca andou por aqueles corredores, acaba realmente sentindo toda a força, todo o peso da idade, da história que tem aquele lugar. E eu lembro que a matrícula foi feita ali no corredor onde era a sala de fisiologia. E eu cheguei ali, já tinha alguns outros calouros, já tinha um pessoal carequinha lá, cheguei com o meu boné. Assim que eu cheguei, já roubaram meu boné, um veterano do 6º ano. Eu imaginei que fossem me devolver, nunca mais vi o boné na minha frente. Fiz minha matrícula, acabei salvando o boné de um outro colega, do Luiz Alonso, que estava um pouco atrás de mim para fazer a matrícula. Eu avisei ele sobre o roubo de bonés e aí ele acabou tirando e guardando o boné dele. Então salvei o boné do Luiz Alonso no dia da matrícula. E quando começou o curso, a gente foi de branco, né? Primeiro dia de aula, tudo carequinha, todo mundo sem nenhuma experiência, sem a menor noção do que iria acontecer. Assistimos uma aula inaugural e depois dessa aula inaugural, os veteranos do 2º ano principalmente, mas alguns veteranos de outros anos, entraram pelas duas entradas da sala e foram juntando os calouros para fazer o trote.
E aí nos encaminharam, saímos ali do prédio da sala de fisiologia, fomos andando pelos corredores da Santa Casa na direção do centro acadêmico. O pessoal começou a fazer algumas brincadeiras, alguns trotes, nada muito violento. E eu me lembro que na fila do trote, um veterano do segundo ano, Alfredo Carriere, ele começou a conversar comigo e na hora ele me falou que eu me chamava Cazuza. Não sei se foi pelo jeito que eu falo, não lembro se eu estava muito magro na época, eu não lembro direito, nem sei direito qual era o motivo. Mas o engraçado é que assim, primeiro dia de aula, todos os calouros ali juntos, os veteranos, ele me cria esse apelido, as pessoas nem meu nome sabiam e eu virei Cazuza. E na verdade me tornei o Cazuza da minha turma até o 6º ano, todo mundo me chamava de Cazuza, inclusive hoje nos encontros de turma, quando a gente se reúne, quando a gente conversa por WhatsApp, por rede social, por qualquer, eu sou o Cazuza. Tem uma história engraçada também, quando a gente se formou, eu fui voluntário para servir o exército e o Danilo, um colega de turma, Danilo Bernardinello Júnior, ele foi junto, nós fomos parceiros aí no 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. A gente serviu durante um ano lá. E eu lembro quando a gente chegou lá, eu falei, Di, né, o apelido dele, falei, Di, não vai me chamar de Cazuza aqui no exército, porque eu acho que vai ficar meio estranho, né, um quartel, a gente tenente, vários soldados, e você começar a me chamar de Cazuza, eu vou virar Cazuza aqui no quartel também. Eu acho que isso vai acabar perdendo um pouco do respeito dos soldados. E ele realmente respeitou isso, só que ele não sabia como me chamar. Então, durante o ano que nós passamos lá em Bela Vista, ele não me chamava por nada. Ele, quando falava comigo, era ou era chegado, ou era... Enfim, eu não fiquei um ano sem nome pro meu amigo Danilo aí, que não tinha muito jeito para me chamar de alguma coisa que não fosse Cazuza. Mas foi engraçado, foi bem engraçada essa passagem. As lembranças que eu tenho do curso, eu tenho várias. Eu tenho as lembranças do início do curso, que a gente ainda não tinha noção do peso que era o curso de medicina. Eu entrei muito novo, eu entrei com 17 anos, então me sentia realmente moleque dentro da faculdade. Eu acho que fui amadurecendo realmente durante o curso. E a gente começou o primeiro ano nas aulas de laboratório, a bagunça que a gente fazia, até um pouco de falta de respeito, vamos dizer assim, por não ter muita noção do significado de tudo aquilo. Mas foi uma forma da gente também minimizar todo o choque, todo o peso que o curso de medicina tem para uma pessoa que jamais entrou num laboratório de fisiologia e depois numa sala de anatomia. A sala de anatomia foi impressionante. Assim, primeiro, você entrar com aqueles cadáveres, com aqueles corpos em cima das mesas, algumas peças, né, algumas partes de corpos e outros com corpos completos, aquele cheiro de formol fortíssimo, então eu me lembro perfeitamente disso. E eu me lembro que algumas pessoas ficaram chocadas, inclusive algumas meninas choraram e tal, então foi realmente um início pesado. Mas com o passar dos dias, a gente ia de manhã à tarde, era um negócio muito frequente, com muitas horas em cima dessa atividade. A gente foi se adaptando, então foi acostumando o nariz com o cheiro de formol. Aquelas pessoas que ficavam muito impressionadas nos primeiros dias já começaram a ficar mais tranquilo, até fazer algumas brincadeiras. E no final a gente já via até gente comendo enquanto estava estudando anatomia para as provas, por exemplo. Então você vai ficando mais à vontade durante o curso, dentro daquela situação que para qualquer outra pessoa, para qualquer outro curso, seria chocante até. As atividades sociais, eu me lembro, as festas, todas que eu pude, eu participava. Gostava muito das festas da faculdade, as chopadas que a gente fazia no centro acadêmico. Eu sempre me integrei muito com a bagunça, gostava muito do pessoal e acabei fazendo muita amizade, tanto com o pessoal da minha turma quanto com o pessoal das turmas de veteranos e depois das turmas de calouro. Fui em todas as intermédios, intermédio de Ribeirão, intermédio de Aguaí, intermédio de Bebedouro, Botucatu, Mogi Guaçu e a outra de Ribeirão também. Fui campeão no 6º ano, isso é uma coisa que é inesquecível. E assim, eu nunca fui atleta, eu joguei um pouco
nas competições de quando era calouro, mas nunca levei muito jeito para esporte. Mas eu me lembro, no 6º ano, quando nós fomos campeões, eu brinco que eu tive uma participação efetiva na conquista do título, porque eu tinha um revolvinho de água e a gente ficava atrapalhando os atletas das outras faculdades com esse jatinho de água. Pelo menos nos jogos iniciais, depois o pessoal começou a perceber o que estava acontecendo e começou a afastar a torcida dos atletas, então não teve tanta efetividade assim no final. Mas eu me lembro também desse revolvinho de água servir para despertar as pessoas do nosso alojamento. Então, às vezes, em jogos que tinham horários muito fora do normal, assim, horários de madrugada, horários que a outra equipe não conseguia levar quase ninguém para o ginásio, a gente lotava o nosso lado da torcida por conta até dessa forma de eu perturbar o pessoal que ficava dormindo no alojamento e quase que obrigá-los a ir para o ginásio participar. E eu acho que isso teve um peso enorme e decisivo na conquista do nosso título no Intermed. A Toca, lanchonete da faculdade, era o nosso ponto de encontro. Ficava ao lado da sala de anatomia, então muitas vezes a gente matava a aula ou atrasava um pouco para entrar na aula, para ficar ali um pouco, jogava truco, tinha umas metades de uns pilares assim no cantinho da Toca, e a gente usava ali de mesa de truco, jogava bastante truco, tinha colegas que jogavam muito bem. Almoçava ali, comia um lanche, comia um pão de queijo, tinha o Álvaro, o dono da Toca, o Mineiro, que era o garçom que servia, sempre muito, muito gentil. E a Toca era quase uma segunda casa pra gente que passava o dia inteiro ali na faculdade. A escolha da especialidade também foi, não digo acidental, mas foi quase uma consequência das coisas que eu fui vivenciando. Eu sempre gostei muito de especialidade cirúrgica, sempre tinha certeza na minha cabeça que eu ia fazer alguma coisa relacionada à cirurgia. Mas durante o internato, no 5º e no 6º ano, eu tive algumas experiências que não foram muito, muito felizes nos internatos. No internato de cirurgia, eu me lembro que eu usava o cabelo um pouco comprido e no primeiro dia de internato, um R4 chegou no meu ouvido e mandou eu embora do pronto-socorro porque eu tinha cabelo comprido. E eu fui embora para minha casa e eu raspei a cabeça, então eu no 5º ano da faculdade, com a cabeça raspada de novo, até por um pouco de revolta, eu falei, eu não vou cortar o cabelo curto, eu quero mostrar a minha indignação em relação a esse tipo de iniciativa, e voltei pro pronto-socorro, e daí em diante fui super bem, o meu estágio de cirurgia foi muito bom. Tive uma experiência ruim também no estágio de ortopedia, não me relacionei bem com os residentes, eu achava que o pessoal abusava um pouco do estudante. Eu entendo que a residência da ortopedia da Santa Casa é uma das melhores do Brasil, se não for a melhor, mas eu acho que o residente é o residente e o estudante é o estudante. Então eu bati um pouco de frente com o sistema deles lá e eu comecei a repensar se realmente era o tipo de vida que eu queria ter. E aí, com a certeza de que eu queria fazer alguma especialidade cirúrgica, mas que não tivesse essa vivência de pronto-socorro, de noite sem dormir, de estresse, eu comecei a me voltar um pouco para as chamadas pequenas especialidades. E eu me lembro que no 6º ano a gente passou no departamento de otorrino, que eu achei sensacional, muito bem organizado, e no departamento de oftalmologia, que eu também fiquei encantado. A técnica cirúrgica de oftalmologia é uma técnica maravilhosa, uma técnica de resultado, quer dizer, você consegue realmente tornar o resultado da sua cirurgia palpável, entre aspas, para o paciente, quer dizer, um paciente que não enxergava, passar a enxergar. E isso realmente me encantou de uma maneira profunda. E eu acabei escolhendo a oftalmologia como especialidade. Prestei a residência na oftalmologia da Santa Casa, não fui aprovado. Eu me lembro que durante a entrevista com o Dr. Geraldo Vicente, ele me perguntou por que eu não tinha feito medicina em Sorocaba, já que eu era de Sorocaba. E eu, todo orgulhoso, falei, porque eu acho que a Santa Casa é a melhor faculdade. Só que o Dr. Geraldo Vicente era formado na faculdade de Sorocaba. Então, não sei se pegou muito bem essa forma de eu ter falado, mas enfim, não vou culpar a entrevista também por isso,
De qualquer forma, eu acabei sendo aprovado na residência de Sorocaba mesmo, do Hospital Regional de Sorocaba da PUC. Só que no intervalo entre o final do 6º ano e a residência, eu fui para o Exército e passei um ano, como eu já havia mencionado anteriormente. Depois que terminar o Exército, que foi uma experiência espetacular, tive um ano que foi muito bacana, um ano de muito aprendizado, um ano de aprender o respeito à hierarquia, que eu acho que me faltava um pouco até esse momento. E voltei para Sorocaba e comecei a minha residência na oftalmologia de Sorocaba. Aqui eu acabei me instalando, acabei trabalhando com o preceptor do curso. A gente começou a atender no consultório dele, fazia o trabalho na residência. Depois que eu terminei a residência, eu continuei como voluntário no hospital durante pelo menos uns 3 anos. Prestei concurso para a Prefeitura de Sorocaba, para a Prefeitura de Votorantim, para médico oftalmologista, e passei nos 2 concursos. Comecei a trabalhar como médico oftalmologista concursado e nos horários que eu não tinha atividade nas prefeituras, eu continuei atendendo em consultório. Depois disso, durante 5 anos eu trabalhei nas 2 prefeituras em atividade de consultório, mas eu sempre tive a vontade de ter uma experiência em algum lugar fora. Eu sempre imaginei que eu ia fazer alguma coisa no exterior. E eu me lembro que em 2002 eu fui fazer uma viagem para Amsterdã, para Paris e para Barcelona. Fiz uma viagem de 20 e poucos dias e eu me lembro quando eu pisei em Barcelona, eu fiquei encantado com aquela cidade. Eu falei, eu tenho que morar nesse lugar. E acabei, depois que voltei dessa viagem, eu acabei me informando sobre cursos de oftalmologia, sobre especializações de oftalmologia, e descobri que o Instituto Barraquer oferecia uma pós-graduação, que eles chamam lá de Master. Seria como um equivalente a um MBA aqui, mas voltado para a área da saúde. E 2 anos depois eu acabei voltando para Barcelona. Voltei para a França, fiquei 6 meses na França, fiquei trabalhando lá um pouco em atividades que não tem nada a ver com medicina. Fiz um pouquinho de tudo, trabalhei com jardinagem, como pedreiro, trabalhei com montagem de stand de rally. Durante 6 meses com um amigo que tinha morado aqui em Sorocaba, um francês, e ele me hospedou gentilmente na casa dele. E ali tive uma experiência muito bacana de vivência na Europa. Depois disso eu fui para Barcelona, fiz a matrícula nesse Master de oftalmologia e passei os 9 meses seguintes estudando durante a semana, e nos finais de semana eu trabalhava como ajudante de garçom num restaurante ali no Porto Olímpico. Chamava Rei de la Gamba, o restaurante. E nessa época eu conheci uma moça que morava com um argentino que estudava comigo, esse argentino morava numa república. E ele me apresentou essa moça, uma colombiana, chamada Lorena. E eu acabei me encantando com a Lorena, comecei a namorar. E aí ela ia ficar 1 ano a mais em Barcelona. E eu já tinha que voltar, porque o meu emprego na prefeitura só me permitia ficar 1 ano de licença. Mais do que isso, eu tinha que me exonerar. E nesse ínterim eu descobri que o curso do Barraquer, ele tinha como um vínculo com uma fundação espanhola que chama Fundação Carolina, que é uma parceria do governo espanhol com empresas espanholas que ofereciam bolsas de estudo para estudantes ibero-americanos, e eu me inscrevi para essa bolsa de estudo e acabei passando. E com isso eu ganhei a oportunidade de passar mais uma temporada em Barcelona. Só que eu tive que voltar para o Brasil, tanto para legalizar minha situação, quanto para me exonerar dos meus 2 empregos, para eu poder voltar e fazer um novo Master lá em Barcelona. Acabei fazendo mais 2 Master, porque podia fazer 2 concomitantemente. E aí parei de trabalhar, fiquei só estudando realmente nesse ano seguinte. Continuei namorando a Lorena e no final foi a mulher com quem eu me casei. Quando terminamos as nossas atividades em Barcelona, ela voltou para a Colômbia, eu voltei para o Brasil. Arrumei minhas coisas por aqui, fui para a Colômbia, nos casamos, voltamos para cá. E aí eu fiquei me dedicando só ao consultório. E desde então, isso foi em 2006, até 2012, fiquei só com o consultório. Aí em 2012 eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa clínica de oftalmologia no Maranhão, em Imperatriz. Aceitei a proposta, encarei o desafio, fui para lá, fiquei 3 meses sozinho trabalhando. Depois de 3 meses foi a minha esposa com a minha filha. Nessa época eu ainda não tinha meu segundo filho, agora são 2. E
e ficamos mais 3 meses entre nós 3 lá, então fiquei no total de 6 meses em Imperatriz. Só que nossa adaptação lá não foi muito boa, minha esposa não gostou muito do lugar e a experiência profissional também não foi condizente com o que a gente imaginava, com a proposta que eu tinha recebido quando a gente foi para lá. Então eu acabei voltando para Sorocaba, para o meu consultório na cidade de Votorantim, e aí desde 2012 até agora eu me mantenho nessa atividade no consultório. Além disso, também acabei fazendo curso de capacitação para ser médico do Detran e atendo 1 ou 2 vezes por semana numa clínica em Sorocaba para fazer exame de aptidão física e mental para pessoas que vão tirar sua CNH ou que vão renovar a carteira de motorista. E atualmente também estou fazendo um curso de pós-graduação em medicina do trabalho na cidade de Campinas. A minha visão do futuro para a especialidade, para a profissão médica principalmente, eu vejo com uma certa ressalva, com uma certa reserva, porque eu acho que os grandes grupos econômicos estão adquirindo todos os convênios, vamos colocar assim, estão concentrando o poder na mão de muito poucas empresas. E com isso eles acabando ficando com os médicos meio que na mão deles. A gente sabe que existem profissionais que conseguem se estabelecer sem depender de convênios, mas eu estou no grande grupo que acaba dependendo dos convênios. Atendo minhas consultas particulares, tenho minhas cirurgias particulares, mas realmente o que sustenta o meu consultório são os convênios. E a gente observa que o poder que eles têm de manipular os valores é muito grande, porque a gente acaba ficando na mão dessas empresas para poder ter o consultório cheio. Então eu imagino que esse pessoal mais jovem que está se formando agora vai acabar tendo problemas até maiores em relação a isso, porque esse problema eu acho que está se agravando. A especialidade de oftalmologia eu acho que vai de vento em popa no sentido científico, no sentido tecnológico. É uma especialidade que tem muita tecnologia envolvida, mas eu vejo também com uma certa ressalva, porque a gente observa que uma boa parte dessa juventude, dessa moçada que está saindo da residência, está deixando de examinar o paciente. E eu me lembro que na Santa Casa, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente coloca a mão no paciente, a gente examina o paciente. Então a tecnologia ela vem para agregar, ela vem para ajudar, mas ela não vem para substituir o trabalho do médico. E eu acho que é fundamental que o médico continue examinando o doente, porque uma boa conversa e um bom exame acabam fazendo com 90% dos diagnósticos. Os exames acabam só confirmando, acabam só mostrando o que falta de informação nessa questão da anamnese e do exame físico. Então eu torço muito para que a medicina não se desumanize, que a gente não vire só apertadores de botão e que a gente continue respeitando o paciente, respeitando que ali tem um ser humano e que do lado de cá também é um ser humano, que a gente continue tratando as pessoas com humanidade, com empatia e com conhecimento. Eu tenho o maior orgulho da minha faculdade, da Santa Casa, tenho um apreço gigantesco pelos meus colegas da 27ª, eu acho que a gente tem uma turma muito boa, muito unida, uma turma muito amiga. Obviamente a gente tem nossos amigos mais próximos, nossos amigos um pouco mais distantes, mas é uma turma que é muito homogênea no sentido de se gostar, no sentido de se respeitar. E uma turma que a gente observa que foi muito bem, que todos estão muito bem colocados dentro das suas especialidades. A gente tem colegas que são chefes de departamento, tem colegas professores doutores, tem colegas que, como eu, que estão em rincões um pouco mais afastados, mas que conseguem se destacar nas suas áreas. Eu também queria deixar um abraço para aqueles colegas que não estão mais com a gente, que seguiram, que fizeram a jornada da faculdade com a gente. Alguns acabaram falecendo antes de se formar, outros depois. E às vezes eu fico me pensando como que seria, né, essas pessoas, o que elas estariam fazendo, como estaria a vida delas. Principalmente o Sérgio Clabin, que foi um grande amigo durante a faculdade e que infelizmente deixou a gente muito cedo. Então eu deixo aqui um abraço enorme para toda a minha turma da 27ª e para todos os colegas da Santa Casa de São Paulo. Um orgulho grande, um abraço e um beijo para todo mundo.